Olá, espero que vocês estejam bem. Aqui é o JJ, professor conteudista da disciplina Sol 552, Geoquímica de Superfície. E na aula 3, a gente vai tratar da técnica de fluorescência de raios X. Nós já falamos nas primeiras aulas sobre o tipo de intemperismo, tafonização ou alteração dos materiais que pode ser químico ou físico. E a partir disso, e a partir disso a gente pode pensar em alguns elementos químicos que vão ser interessantes para se analisar em determinadas frações, né? A gente já sabe que, por exemplo, fósforo, cálcio, magnésio são bons indicadores da ação humana relacionada com a agricultura ou com a residência de humanos numa área, e que, se a gente analisar isso na fração areia ou na fração argila, a gente vai ter respostas diferentes. Agora, vamos pensar nas técnicas, vamos começar a olhar para as técnicas, ou seja, como que se faz esse tipo de análise, né? E uma dessas análises é justamente a fluorescência de raio-x, que a gente vai falar a partir de agora. A fluorescência de raio-x, a gente usa uma sigla para ela, que é FRX, em inglês ela é chamada de XRF, que é X-Ray Fluorescence. É uma técnica muito interessante, porque é uma técnica que a gente fala que ela não é destrutiva. Ela não precisa destruir a sua amostra para fazer uma análise. Ela vai usar um feixe de luz que está em comprimento de onda de raio-x para excitar a sua amostra, receber a fluorescência que os elementos químicos vão emitir e, consequentemente, identificar quais elementos químicos tem na sua amostra e a quantidade desses elementos químicos. Olha que interessante. Ela é uma técnica de alta precisão e exatidão, especialmente para elementos químicos que a gente chama de elementos maiores. O que é esse elemento químico maior? É um elemento mais abundante. Elementos que geralmente têm teores muito altos porque são muito abundantes na crosta terrestre, tá? Por exemplo, alumínio, silício, ferro, manganês, cálcio, magnésio. Todos esses são elementos químicos que facilmente a gente consegue dosar num equipamento usando fluorescência de raio-x. Já para elementos químicos que nós chamamos de menores, que são elementos químicos que os teores não são muito altos, aí a fluorescência já não vai ser tão bom assim. Ah, Jota, então qual técnica que eu devo usar para esses outros? Calma lá, nas próximas aulas a gente vai falar dessas outras técnicas. Por enquanto, vamos focar aqui no FRX. O FRX ele é muito interessante porque ele pode ser aplicado para diferentes tipos de amostra. Então eu posso levar uma amostra sólida, posso levar uma amostra líquida, posso levar uma amostra pastosa, posso levar uma amostra em pó. Todos esses tipos de materiais a gente consegue fazer leitura. Então qualquer tipo de material que você queira analisar, você consegue com a fluorescência de raio-x. E ele é uma técnica muito pouco onerosa, porque embora o equipamento seja caro, a manutenção disso e a análise propriamente dita não gasta nada. Então eu basicamente só preciso do material, da amostra e do equipamento. Pronto, acabou. Eu já consigo fazer as leituras. Olha que interessante. E ela também não é demorada, porque isso demora em torno de 1 minuto e 15 por leitura, por amostra. Então, mesmo que você tenha lá trocentas amostras, ainda assim você não vai gastar muito tempo para se fazer as leituras e, consequentemente, você vai ter respostas muito mais rápido do que em outras técnicas. E aí a gente vai falar nas próximas semanas sobre essas outras, tá? Como eu mencionei, a técnica de fluorescência de raio-x ela tem uma boa precisão e exatidão para alguns elementos químicos específicos, aqueles que são elementos maiores, que têm uma abundância muito grande na crosta. Porém, contudo, todavia, essa técnica consegue fazer a leitura de praticamente toda a sua tabela periódica. Então, aqui, desde o lítio, que está aqui em cima, até o urânio, que está aqui embaixo, né, na seção aqui dos terras raras, todos esses elementos químicos entre esses dois elementos, você consegue fazer leitura, exceto
o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e os gases nobres. Tá? Então, praticamente todos esses aqui no meio, zinco, cobre, ferro, manganês, silício, fósforo, enxofre, selênio, arsênio, potássio, todo mundo que está no meio você consegue fazer a leitura. Só que, como eu mencionei, os resultados dos elementos menores geralmente não são muito confiáveis, tá? Por exemplo, se você vem com os dados de mercúrio ou de ouro de uma fluorescência de raio-x, eu vou te falar, olha, eu só confio nesse resultado se essa amostra que você estava analisando, você tem certeza que tinha muito ouro. Ah, eu fui fazer uma leitura de uma daquelas paredes ou obras que tem lá em Ouro Preto. Então eu sei que tem muito ouro. Aí tudo bem, aí eu confio no resultado. Agora não, Jota, esse aqui é uma amostra que eu tirei de uma área que era usada para pintura rupestre lá no meio do norte de Minas. Poxa, não confio nesses valores de ouro nem aqui, nem na China, viu, gente? A gente usa fluorescência quando os teores realmente são muito altos, ok? Quando os teores de um elemento químico que a gente quer analisar são muito baixos, aí a gente tem que partir para outras técnicas. E o quanto de alto e o quanto de baixo que você está falando, Jota? Tá aqui, ó. Quando tem uma percentagem ou até mesmo ppm, partes por milhão ou miligrama por quilo, a gente ainda confia nos resultados da fluorescência. Agora, quando a gente passa a ter ppb, que é partes por bilhão ou microgramas por quilo, aí os dados da fluorescência não são muito confiáveis, não. Por quê? Porque o teor é tão baixo que o equipamento não consegue dosar adequadamente. E aí eu não consigo distinguir uma amostra da outra, porque o equipamento não é sensível o suficiente. A gente vai ver nas próximas aulas que existem equipamentos que esses sim são muito sensíveis. E eles conseguem dosar quantidades muito pequenas com exatidão e precisão. Mas isso não desmerece a fluorescência. Por quê? Se eu consigo dosar elementos maiores, a gente já viu na aula passada que alguns desses elementos são fundamentais para identificar a ação humana. Então, dosando alumínio, dosando silício, fósforo, ferro, manganês, gente, cálcio, magnésio, eu estou feliz demais. Feliz demais da conta, porque é uma técnica muito rápida e muito simples de ser feita, tá bom? Como que eu vou fazer então essa análise, Jota? Então tá aqui, você coletou o material, aqui eu estou usando o exemplo de solo, mas pode ser qualquer coisa, pode ser, por exemplo, cerâmica, tá? Esse material, para fazer leitura na fluorescência, se fosse, por exemplo, um pedaço de cerâmica aqui, eu posso analisar diretamente nele, tá? Se eu quiser fazer uma análise pontual, ou então eu posso quebrar essa cerâmica todinha, ou no caso, no solo aqui, eu posso triturar o solo todinho num almofariz de ágata, que é o que vocês estão vendo aqui. Ele é simplesmente um graal de pedra, só que no caso é de um mineral, é de ágata, que ele é bem duro, então você consegue macerar ou quebrar todo um material. Para que a gente usa essa fase aqui? Para justamente garantir que o material que a gente está analisando é bem homogêneo. Se eu quero ter uma noção geral da composição química desse fragmento de cerâmica, eu não posso fazer uma análise pontual. Eu tenho que lascar um pedacinho dessa cerâmica, quebrar e analisar, porque aí eu tenho uma noção geral da composição, tá bom? Se eu fizer uma análise pontual, eu consigo ter uma clareza da composição química naquele ponto específico. Ah, Jota, então eu não posso simplesmente fazer vários pontos? Pode, faz 4.000 pontos aí. Você vai gastar muito mais tempo, é muito melhor tirar um pedacinho, quebrar, analisar, e aí a gente tem uma resposta. Alternativamente a usar esse almofariz de ágata, a gente pode usar um equipamento como esse aqui, que é um moinho de bola. O que esse moinho faz? Estão vendo que tem aqui uma caixinha, né, uma cápsula? Ele é de ágata, o mesmo material que tem aqui. E dentro dele a gente leva essas bolinhas, que também são bolinhas de ágata, e coloca o material aqui dentro. A gente fecha essa porta, liga o equipamento e ele vai, como se fosse uma centrífuga ou como se fosse uma máquina de lavar, agitar esses materiais, começar a girar eles numa velocidade muito alta. Essas bolinhas aqui vão se movimentar e, consequentemente, vão começar a atritar ou quebrar o material.
Após 15 minutos centrifugando nesse material, qualquer tipo de amostra que você colocou aqui dentro, que era sólida, ela vai ficar toda pulverizada, então vai estar toda quebrada num pó muito, muito fino. E a gente faz todo esse processo porque, de novo, para homogeneizar o material, para garantir que aquilo que a gente vai analisar, ele está tão fino que eu não consigo separar uma parte da outra. Então, qualquer parte dessa amostra que eu analisar vai gerar, hipoteticamente, os mesmos resultados. Aí, esse material fininho, eu sei que a foto está um pouquinho escura, mas se eu pegar esse material todo fininho, eu posso prensar numa prensa hidráulica e forma esses discos aqui. Olha que bonito, parece um remedinho, né? Que bonito. E olha só que legal, esses discos, eles não têm mais heterogeneidade. Cada disco é diferente do outro, lógico, porque são amostras diferentes, mas você não vê uma área mais clara ou mais escura no disco, né? Pelo menos não na superfície. Isso me permite com que agora eu possa analisar esse material e ter informações sobre a composição química daquela amostra que eu coletei. Outra alternativa, além de triturar e prensar, é levar eles para fusão. Fusão, eu coloco eles nesses cadinhos que parecem copos, aqueles copinhos de cachaça, né? Só que aqui ele é de platina e eu coloco esse tetraborato de lítio, que é um reagente químico. Esse tetraborato de lítio ele só vai servir para diminuir, o ponto de fusão do material, só para garantir com que eu consiga fundir a minha amostra muito facilmente. Eu coloco esse cadinho dentro desse equipamento, que é simplesmente um forno, ele vai atingir 1000 graus Celsius e após 15 minutos todo o material está fundido. Esse material ele vai ser resfriado e vai virar essas placas, olha só, do mesmo jeito das outras. Só que esses discos aqui, eles já foram fundidos. Qual que é a diferença? Esses discos fundidos aqui geram resultados muito melhores do que aquele material prensado. Por quê? Quando eu fundi, eu garanti uma homogeneidade ainda melhor. E essa fusão, ela remove a matéria orgânica e a água da amostra. E a água e matéria orgânica, elas são grandes problemas quando a gente usa fluorescência. Elas atrapalham bastante os nossos resultados. Então, fazer a fusão gera resultados melhores, tá? E isso aqui é o máximo que a gente vai ter de trabalho com essa técnica, viu, gente? Porque depois vocês vão ver que é batata, é super fácil de analisar. Seja o disco prensado, seja a amostra bruta, ou seja o disco fundido, eu simplesmente tenho que colocar dentro do equipamento. Essa aqui é a fluorescência que a gente tem no departamento de solos, é a antiga, tá chegando uma novinha agora pra gente. Simplesmente abre essa portinha, coloca as amostras aqui dentro, liga o computador e fala, ó, analisa esse negócio aí, e ele vai analisar. O que que ele vai fazer? Imaginam que tá aqui a nossa amostra, tem aqui uma fonte de radiação, como eu falei para vocês, é uma radiação de raio-x, olha só. Essa fonte de radiação, ela vai emitir radiação, essa radiação colide contra a sua amostra, essa sua amostra ela vai absorver e vai fluoretar, ela vai fluorescer radiação. Essa radiação que é emitida pela sua amostra, ela vai ser captada por um detetor. Essa radiação ela tem a ver com as camadas de elétrons que a gente tem ao redor de cada elemento químico, porque essa radiação ela vai excitar alguns elétrons, esses elétrons ao terem mais energia vão pular das camadas menos energéticas para as mais energéticas. Então, por exemplo, ele pode vir daqui para cá. Quando ele fizer isso, ele vai expulsar um elétron ou ele pode voltar em questão de segundos para a sua camada menos energética. Qualquer um desses efeitos vai fazer com que ele emita radiação, que é a radiação que está sendo radiação fluorescente, fluoretada, né? Ela está sendo emitida. E essa radiação emitida que é o que o detetor está analisando, ok? Quando a gente olhar para isso numa forma gráfica, a gente consegue identificar muito claramente cada elemento químico. Por quê? Porque cada elemento químico ele tem uma assinatura espectral. O que quer dizer? Cada elemento químico ele emite radiação em um comprimento de onda diferente.
Por quê? Isso tem a ver com as propriedades periódicas de cada elemento químico, tem a ver com a quantidade e a disposição de elétrons que cada elemento químico tem. Então, cada elemento químico, vocês estão vendo aqui, é o ferro, ele emite em comprimentos, no plural, comprimentos de onda que já são conhecidos. Então, eu consigo saber direitinho quando eu tenho cálcio e quando eu não tenho cálcio na minha amostra. Por quê? O comprimento de onda, a quantidade de energia emitida pelo cálcio é diferente do ferro, que é diferente do titânio, que é diferente de qualquer outro elemento químico. E com isso, a gente consegue detectar cada um deles. Algumas raras exceções têm sobreposição, como vocês estão vendo aqui, ó. Chumbo e arsênio, eles têm um péssimo defeito de caírem juntos. E aí é um problema. Mas o que é menos complicado é porque arsênio é um elemento químico que raramente eu tenho altas concentrações. Chumbo já é um pouquinho mais fácil. Então, muitas das vezes, quando eu estou analisando a minha amostra, ele pode até falar, olha, você tem um pouquinho de arsênio, mas na verdade esse arsênio é chumbo. E existem técnicas que a gente pode fazer para identificar isso ou não, né? Saber se na minha amostra eu realmente tenho arsênio ou não. Como é que eu faço isso? Dopa a sua amostra. Pega aquela sua amostra e coloca um pouquinho de arsênio nela e faz a leitura com e sem essa dopagem. E você vai ver se os picos mudam de intensidade. Se eles mudarem de intensidade, é porque realmente tem arsênio na sua amostra. Se eles não mudarem de intensidade, é porque na verdade você que está adicionando e não tinha arsênio anteriormente, tá? Ah, Jota, como é que eu vou adicionar arsênio na minha amostra? A gente compra reagentes químicos em pó que tem lá cada um desses elementos em graus muito puros e simplesmente você joga uma quantidade conhecida na sua amostra. Faz aquele disco fundido ou faz o disco prensado e faz a análise na fluorescência, ok? O que a gente vai ter de final é uma tabela, como essa aqui que vocês estão vendo, com a quantidade de cada um dos elementos químicos. Aí a gente olha para esses aqui, ó, eu fico, sei não, hein? Quando olha para esses aqui, aí eu já fico, tá, pode ser. Então, silício eu confio, ferro eu confio, cálcio, embora os valores estejam baixos, mas eles estão baixos em porcentagem. Quando eu converto isso aqui para, por exemplo, miligramas por quilo, os teores vão ser bem altos. E aí, beleza, tudo bem, vocês podem pensar, ok, eu posso coletar uma amostra e triturá-la. Mas e quando não puder fazer isso? Quando vocês estiverem analisando um quadro, uma obra de arte, vamos pegar um pedaço aqui da Noite Estrelada do Van Gogh, vamos cortar, triturar e analisar. Vai ser incrível, né? O pessoal do Louvre vai adorar, o pessoal do Met vai adorar você falar que vai triturar um pedaço do quadro, né? Ou se eu tiver obras históricas como essas, né? Que eu tenho aqui grandes colunas romanas, ou então eu tenho pinturas em parede, como é que eu vou destruir o material para fazer esse tipo de análise? Meio complicado, né? Nesse caso, o que a gente faz? A gente pode fazer análise in situ. E existe uma fluorescência portátil, olha só que legal. Tá vendo essa moça aqui, ó? Ela tá com uma pistolinha na mão, tá vendo? Esse equipamento aqui, ele é uma fluorescência portátil, uma fluorescência de raios-x portátil. Parece uma daquelas pistolas de água que as crianças brincam, né? Basicamente, ela vai fazer a mesma coisa que uma fluorescência de raio-x de bancada, que é aquela que eu mostrei para vocês anteriormente, vai fazer. Ela vai dosar os elementos químicos em uma amostra. Só que aqui nesse caso, essa pistolinha eu vou ter que encostar bem de leve naquele material. E ele vai fazer uma análise pontual. Então imaginem só, por exemplo, eu tenho esse quadro, essa obra de arte aqui, ó, eu posso definir diferentes pontos e fazer uma análise em diferentes pontos, só para saber a composição química de cada um deles. E aí, por exemplo, eu vou saber que tipo de material foi utilizado durante a pintura, que tipo de material foi utilizado para dar esse tom de vermelho, e esse preto, e esse branco, e esse amarelo, e esse azul. Eu vou ter uma noção da composição química e aí eu consigo identificar o material que foi utilizado durante a pintura, ok? Isso para qualquer tipo de obra de arte é utilizado, mas para gente, para qualquer tipo de sítio histórico que a gente não possa degradar, inclusive a cerâmica lá atrás
eu posso fazer a análise com a fluorescência portátil. A fluorescência portátil eu posso levar ela para o campo se quiser. Olha que interessante. Eu já posso sair do campo com todos os dados que eu preciso. É uma maravilha. Eu vou com a fluorescência portátil, aponto para o que eu tenho que analisar. Essa fluorescência, novamente, ela precisa estar em contato com o material que eu vou analisar, faço a análise ali no campo mesmo, ele já gera um arquivo que fica salvo num disco, e esse disco eu copio para o meu computador, pronto, estou com todos os meus dados, não preciso analisar, processar material nenhum. É por isso que eu falei para vocês que a fluorescência ela é muito interessante e ela é pouco demorada, porque eu não preciso fazer quase nada para fazer a análise e ela é muito rápida. Eu fico aqui em 1 minuto e analiso vários pontos. Nessa obra de arte aqui, vamos falar que a gente tenha 20 pontos. Se eu demorar 1 minuto e meio em cada um deles, em menos de 1 hora, eu terminei praticamente todas as minhas análises. E aí eu estou indo para casa feliz, alegre, sorridente, porque eu já tenho os dados que eu vou precisar para fazer o meu trabalho. Uma coisa muito legal que a fluorescência também permite é fazer análise de mapas químicos, porque com isso eu vou ter uma noção da distribuição espacial dos elementos químicos. Então, eu posso fazer uma análise, por exemplo, tem essa figura aqui, ó, que eu analiso, eu faço um rastreamento químico nela, e aí eu consigo ver a distribuição de cada um dos elementos químicos. E com isso eu vou ver onde é que eu tenho, por exemplo, mais potássio, mais arsênio, mais chumbo, e com isso eu vou ter uma noção de que tipo de pigmentos que foram utilizados. Imagina só que interessante fazer isso para pintura rupestre, e aí eu vou saber que tipo de material foi utilizado em cada cor, né, em cada traço. Isso pode ser usado para vários materiais, inclusive para cerâmica também. Esses aqui são fragmentos de cerâmica que a gente resinou e cortou, e aí tem diferentes tipos de cerâmicas que vão ser analisados na fluorescência. Por exemplo, exemplo, e aí eu posso fazer mapas químicos. Olha só que interessante. Esse aqui é uma cerâmica que eu tenho fragmentos. Eu posso mandar fazer uma análise só esses fragmentos. Zona. Eu estou analisando tá individualmente eles e avaliando a composição química, ok? Aqui a mesma coisa, eu posso analisar um outro fragmento com a análise da composição química e saber onde é que é mais enriquecido de ferro, de silício, de cálcio e, consequentemente, ter uma informação mais clara sobre a composição química daquele material, se ele é mais homogêneo ou se ele é mais heterogêneo. Gente, ficamos por aqui com a fluorescência, vou compartilhar um texto para vocês, para com que a gente faça a leitura, e a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço.